Imagine por um instante transportar-se para um mundo onde a dor não era apenas uma sensação incômoda, mas um flagelo constante, uma sombra onipresente na vida de cada indivíduo. Um mundo onde o simples ato de mastigar podia se transformar em um tormento excruciante, onde noites intermináveis eram consumidas por pulsações lancinantes que pareciam emanar do próprio âmago do ser. Um mundo, em suma, desprovido da miríade de analgésicos e tratamentos odontológicos que hoje consideramos banais. Este mundo, meus amigos, é a Idade Média, um período da história marcado por grandiosas catedrais, bravos cavaleiros e intrincadas tapeçarias, mas também por um sofrimento silencioso e persistente, frequentemente negligenciado pelos livros de história. A dor de dente medieval. Esqueça por um momento as imagens romantizadas de castelos imponentes e banquetes suntuosos. Concentre-se, em vez disso, no camponês curvado sobre sua enxada, com o rosto contraído pela dor que irradia de uma cárie profunda. Imagine a nobre senhora, cujo sorriso outrora cativante agora se esconde por trás de um lenço, na vã tentativa de disfarçar o inchaço e a inflamação que a atormentam. Pense no monge erudito, cuja concentração em textos sagrados é constantemente interrompida por pontadas agudas que o fazem cerrar os dentes em agonia. A dor de dente na Idade Média não era uma mera inconveniência, era uma sentença, uma praga que afligia ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e idosos, sem distinção. Nossa jornada nos levará a desvendar os horrores da odontologia medieval, ou mais precisamente, a ausência dela. Exploraremos os métodos arcaicos e frequentemente brutais utilizados para combater a dor, desde a aplicação de ungüentos e poções de ervas duvidosas até a extração dentária realizada por barbeiros cirurgiões, indivíduos com pouca ou nenhuma formação médica formal, cujas ferramentas rudimentares e técnicas questionáveis frequentemente resultavam em infecções, hemorragias e sofrimento ainda maior. Mergulharemos em um mundo de superstições e crenças populares, onde a dor de dente era frequentemente atribuída a causas sobrenaturais, como a ira divina, a possessão demoníaca ou o mal olhado. Testemunharemos a desesperada busca por alívio em amuletos, orações e rituais mágicos, na esperança de aplacar as forças invisíveis que, acreditava-se, estavam por trás do tormento. Mas esta não é apenas uma história de sofrimento e ignorância. É também uma história de resiliência e engenhosidade, de indivíduos que, apesar das limitações da época, buscaram incessantemente maneiras de aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida. Descobriremos os conhecimentos ancestrais transmitidos de geração em geração, as ervas medicinais utilizadas para acalmar a inflamação e aliviar a dor, e as técnicas rudimentares de higiene oral, que, por mais ineficazes que fossem, representavam um esforço para combater a deterioração dentária. Ao longo desta exploração, manteremos em mente a precariedade da vida na Idade Média, onde a infecção dentária podia facilmente se transformar em uma doença sistêmica fatal. Refletiremos sobre o limiar tênue entre a cura e a morte, e sobre o impacto devastador que a dor crônica podia ter sobre a saúde física e mental dos indivíduos. Ao final desta jornada, espero que possamos apreciar a magnitude do progresso que a odontologia moderna alcançou, que possamos contrastar o sofrimento medieval com o conforto e a segurança que desfrutamos hoje, e que possamos homenagear aqueles que pereceram em silêncio, vítimas da dor invisível que assolava a Idade Média. Que suas histórias nos inspirem a valorizar a saúde bucal
ia buscar o tratamento odontológico adequado para que jamais tenhamos que experimentar o terror da dor de dente medieval. Adentrando ainda mais nas sombras da odontologia medieval, é crucial que desviemos o olhar dos sintomas e nos concentremos nas causas subjacentes que permitiram que a dor de dente se tornasse uma epidemia silenciosa. Para além da óbvia falta de conhecimento científico e de técnicas eficazes, a própria estrutura social e econômica da época contribuía para a deterioração da saúde bucal. A dieta medieval, em particular, era um fator preponderante. Rica em carboidratos refinados, provenientes principalmente de cereais como o trigo e a cevada, e com um consumo elevado de mel e frutas secas para adoçar os alimentos, criava um ambiente propício para o desenvolvimento de cáries. Ao contrário do que se possa imaginar, a carne, embora presente, era um artigo de luxo para a maioria da população, o que limitava a ingestão de proteínas e nutrientes essenciais para a saúde dos dentes e gengivas. Além disso, a falta de técnicas adequadas de conservação dos alimentos, como a refrigeração, frequentemente resultava no consumo de alimentos deteriorados, contaminados por bactérias e outros micro-organismos que agravavam ainda mais os problemas bucais. Outro aspecto crucial a ser considerado é a higiene bucal, ou a falta dela. A escovação dos dentes, tal como a conhecemos hoje, era praticamente inexistente. As pessoas utilizavam, quando muito, panos grosseiros ou galhos macios para esfregar os dentes, na tentativa de remover os resíduos alimentares. No entanto, essa prática era esporádica e ineficaz, e não era capaz de remover a placa bacteriana e o tártaro, os principais causadores das cáries e das doenças periodontais. A utilização de enxaguantes bucais era igualmente rara, e as substâncias utilizadas como o vinagre ou o salmoura eram frequentemente mais prejudiciais do que benéficas. Acrescente-se a isso a ausência de saneamento básico e a precariedade das condições de vida na Idade Média. A água potável era escassa e frequentemente contaminada, o que aumentava o risco de infecções e outras doenças que afetavam a saúde bucal. A falta de higiene pessoal, agravada pela superlotação e pela falta de acesso a banhos regulares, contribuía para a proliferação de bactérias e outros micro-organismos que causavam cáries, gengivite e outras doenças bucais. Não obstante, a mentalidade da época também desempenhava um papel importante. A dor era vista como uma parte inevitável da vida, um castigo divino ou uma provação a ser suportada com resignação. As pessoas tendiam a tolerar a dor de dente até o limite da suportabilidade e só procuravam ajuda quando a situação se tornava insuportável. Mesmo quando procuravam ajuda, as opções de tratamento eram limitadas e frequentemente ineficazes, o que levava muitas pessoas a desistir e a conviver com a dor pelo resto de suas vidas. Em contrapartida, é importante salientar que nem todos os indivíduos na Idade Média sofriam da mesma forma com a dor de dente. As elites sociais, por exemplo, tinham acesso a uma dieta mais variada e equilibrada e podiam contar com os serviços de médicos e boticários que, embora limitados em seus conhecimentos, podiam oferecer algum alívio para a dor. Além disso, alguns mosteiros e conventos mantinham hortos medicinais onde cultivavam ervas e plantas com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, que eram utilizadas para tratar diversas doenças, incluindo a dor de dente. Portanto, ao analisar a dor de dente na Idade Média, é fundamental levar em consideração a complexa interação de fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais que contribuíram para a sua prevalência e para o sofrimento que ela causava.
A compreensão desses fatores nos permite apreciar ainda mais o progresso que a odontologia moderna alcançou e nos lembra da importância de cuidarmos da nossa saúde bucal para que jamais tenhamos que experimentar o horror da dor de dente medieval. Agora considere como a aplicação destes fatores se manifesta quando confrontados com a análise de registros históricos e artefatos da época, permitindo-nos reconstruir, com maior precisão, a realidade da dor vivida por nossos antepassados. Consideremos agora o impacto da dor de dente medieval na esfera social e econômica, um domínio frequentemente ofuscado pela ênfase nos aspectos puramente médicos. A dor constante, implacável, não era meramente um tormento pessoal. Era uma força corrosiva que minava a produtividade, desestabilizava famílias e, em última instância, fragilizava a própria estrutura da sociedade. A capacidade de trabalho, a espinha dorsal da economia medieval, era diretamente afetada pela dor de dente. Imagine o camponês, cuja subsistência dependia da labuta árdua no campo, incapacitado por uma dor lancinante que o impedia de realizar suas tarefas. A colheita atrasada, a terra não arada, a família faminta. As consequências eram devastadoras. Da mesma forma, o artesão habilidoso, o ferreiro, o tecelão, cuja precisão e destreza eram essenciais para a produção de bens, via sua capacidade de trabalho drasticamente reduzida pela dor, resultando em produtos de qualidade inferior e, consequentemente, em menores rendimentos. Ademais, a busca por alívio da dor de dente representava um fardo financeiro significativo para muitas famílias. Os serviços de barbeiros cirurgiões, boticários e curandeiros, por mais rudimentares que fossem, não eram gratuitos. A compra de ervas medicinais, amuletos e outros remédios populares representava um gasto considerável, especialmente para as famílias mais pobres. Em muitos casos, o custo do tratamento da dor de dente podia levar à ruína financeira, forçando as famílias a vender seus bens, contrair dívidas ou até mesmo recorrer à mendicância. Nesse sentido, a dor de dente medieval perpetuava um ciclo vicioso de pobreza e sofrimento. A dor reduzia a capacidade de trabalho, o que diminuía os rendimentos, o que dificultava o acesso a tratamentos adequados, o que, por sua vez, prolongava a dor e a incapacidade. Este ciclo era particularmente cruel para as crianças, cuja saúde bucal era frequentemente negligenciada devido à falta de recursos e de conhecimento. A dor de dente crônica podia afetar o crescimento e o desenvolvimento das crianças, comprometendo sua saúde e suas perspectivas de vida. Por outro lado, a dor de dente também podia ter um impacto significativo nas relações sociais. A irritabilidade, o mau humor e a dificuldade de comunicação causados pela dor podiam levar a conflitos familiares e sociais. A vergonha e o constrangimento causados pela aparência deteriorada dos dentes podiam levar ao isolamento social e à exclusão. Em casos extremos, a dor de dente podia até mesmo levar à loucura ou ao suicídio. Entretanto, é importante ressaltar que a dor de dente não afetava a todos da mesma forma. As elites sociais, com seus recursos financeiros e acesso a melhores cuidados de saúde, podiam mitigar os efeitos da dor de dente com maior facilidade do que as classes mais baixas. No entanto, mesmo para os ricos e poderosos, a dor de dente representava um problema sério, que podia afetar sua capacidade de governar, liderar e participar da vida social. Em suma, a dor de dente medieval era muito mais do que uma simples dor de dente. Era um problema social e econômico complexo, com consequências devastadoras para indivíduos, famílias e para a sociedade como um todo.
Ao compreender o impacto da dor de dente na vida medieval, podemos apreciar ainda mais o progresso que a odontologia moderna alcançou e nos conscientizar da importância de cuidarmos da nossa saúde bucal, não apenas por razões de saúde, mas também por razões sociais e econômicas. Agora, avalie como os registros de impostos e as atas de julgamentos da época podem revelar a extensão do impacto econômico da dor de dente, fornecendo-nos um vislumbre mais claro das dificuldades enfrentadas por nossos antepassados. Explorando um ângulo menos óbvio, observemos como a dor de dente medieval se entrelaçava com as estruturas de poder e as crenças religiosas da época, influenciando decisões políticas e moldando a percepção do corpo e da alma. Longe de ser um mero incômodo físico, a dor se tornava um símbolo, um reflexo de falhas morais ou de intervenções divinas, com implicações que transcendiam o indivíduo. Em primeiro lugar, o sofrimento físico, incluindo a dor de dente, era frequentemente interpretado como um castigo de Deus, uma punição pelos pecados cometidos. Essa crença, profundamente enraizada na mentalidade medieval, levava muitos a suportar a dor em silêncio como uma forma de penitência, na esperança de alcançar a redenção divina. Contudo, essa resignação, embora vista como virtude, também impedia a busca por tratamentos, perpetuando o ciclo de sofrimento. Acrescenta-se a isso o fato de que a Igreja, com sua autoridade inquestionável, exercia grande influência sobre a medicina e a saúde, muitas vezes priorizando a cura espiritual em detrimento da cura física. Por outro lado, a dor de dente podia ser vista como uma manifestação da presença do mal, uma possessão demoníaca que exigia exorcismos e rituais religiosos para ser combatida. Essa crença, embora bizarra para os olhos modernos, era amplamente difundida na Idade Média e levava muitos a recorrer a padres e monges em busca de ajuda, em vez de procurar por barbeiros cirurgiões ou boticários. Imaginemos, por exemplo, a cena de uma família desesperada, reunida em torno de um doente, enquanto um padre realiza um exorcismo, na vã esperança de expulsar o demônio que, acreditavam, estava causando a dor. Além disso, a dor de dente podia ter implicações políticas significativas. Um governante atormentado por uma dor constante era visto como fraco e incapaz de tomar decisões racionais, o que podia minar sua autoridade e levar à instabilidade política. Há relatos de reis e nobres que, devido à dor de dente, se tornaram irritadiços, impacientes e propensos a explosões de raiva, o que prejudicava suas relações com seus súditos e aliados. Em contrapartida, um governante que demonstrava força e resiliência diante da dor era visto como um líder virtuoso e digno de confiança. Em consonância, a dor de dente também afetava a diplomacia e as relações internacionais. Um embaixador com o rosto inchado e a fala arrastada, devido a uma infecção dentária, dificilmente conseguiria transmitir uma imagem de poder e confiança, o que podia comprometer as negociações e os acordos. A história nos conta de tratados adiados e alianças desfeitas devido à indisposição de um dos participantes, causada por uma simples dor de dente. Portanto, a dor de dente medieval não era apenas um problema de saúde individual, mas um fenômeno social, político e religioso complexo, com implicações que se estendiam muito além do sofrimento físico. Ao compreender essa complexidade, podemos ter uma visão mais completa e nuanced da vida na Idade Média e apreciar ainda mais o impacto que a dor, em suas diversas formas, podia ter sobre a história e a cultura. Agora considere como os registros da Inquisição podem revelar a forma
como a dor de dente era interpretada em um contexto religioso, fornecendo-nos insights sobre as crenças e os medos da época. Analisemos agora a miríade de adaptações e inovações empíricas que surgiram na Idade Média como respostas diretas ao flagelo da dor de dente, muitas vezes à margem dos preceitos da medicina tradicional. Longe de serem meras tentativas aleatórias, estas práticas representavam um esforço constante para mitigar o sofrimento, utilizando os recursos disponíveis e o conhecimento transmitido através de gerações. Um aspecto fascinante reside no uso diversificado de substâncias naturais com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Se por um lado a ciência moderna desvendou os mecanismos de ação de muitos destes compostos, na Idade Média o seu uso era baseado na observação empírica e na experimentação. O cravo da Índia, por exemplo, rico em eugenol, era amplamente utilizado para aliviar a dor, seja na forma de óleo essencial aplicado diretamente no dente afetado, seja mastigado para liberar seus compostos benéficos. De forma semelhante, a camomila, conhecida por suas propriedades calmantes, era utilizada em infusões para reduzir a inflamação e promover o relaxamento, auxiliando no combate à dor. Outra vertente de adaptação reside na criação de instrumentos rudimentares para a extração dentária. Se, por um lado, os barbeiros cirurgiões utilizavam fórceps e alavancas de metal, muitas vezes de qualidade duvidosa, as comunidades rurais desenvolviam suas próprias ferramentas, adaptando instrumentos agrícolas ou forjando peças de metal em pequenas oficinas. A extração dentária, mesmo com estas ferramentas improvisadas, era um procedimento doloroso e arriscado, mas representava, por vezes, a única alternativa para aliviar o sofrimento. Em contrapartida, a higiene bucal, embora precária, também recebia atenção. A utilização de galhos macios, como o salgueiro, para esfregar os dentes era uma prática comum, buscando remover os resíduos alimentares e a placa bacteriana. Além disso, algumas comunidades utilizavam carvão vegetal em pó para limpar os dentes, aproveitando suas propriedades abrasivas e desodorizantes. Embora estas práticas estivessem longe de serem ideais, representavam um esforço para manter a higiene bucal e prevenir o desenvolvimento de cáries. Para além disso, a alimentação também sofria adaptações em tempos de dor de dente. Alimentos duros e difíceis de mastigar eram evitados, dando lugar a sopas, purês e outros alimentos macios que exigiam pouco esforço mastigatório. Além disso, algumas comunidades utilizavam ervas e especiarias com propriedades anestésicas para temperar os alimentos, buscando reduzir a sensibilidade à dor. Em adição, a busca por alívio da dor de dente também impulsionava a criação de remédios caseiros e fórmulas mágicas. A combinação de ervas medicinais, minerais e outros ingredientes, muitas vezes com propriedades simbólicas, era utilizada para criar ungüentos, poções e amuletos que, acreditava-se, possuíam o poder de curar a dor. Embora a eficácia destes remédios caseiros fosse questionável, a crença em seu poder curativo representava um importante fator psicológico, auxiliando no combate à dor e ao sofrimento. Em contrapartida, é importante salientar que nem todas as adaptações e inovações eram bem-sucedidas. Muitas vezes, os tratamentos utilizados eram ineficazes, perigosos ou até mesmo mortais. A aplicação de substâncias cáusticas, como o ácido sulfúrico, diretamente no dente afetado, por exemplo, era uma prática comum, mas que frequentemente resultava em queimaduras graves e infecções. Além disso, a extração dentária, mesmo quando realizada por profissionais experientes, podia resultar em hemorragias, infecções e outras complicações.
Agora, imagine como a análise de receitas medievais e de registros de boticários pode revelar a diversidade de substâncias utilizadas para combater a dor de dente, fornecendo-nos um vislumbre das estratégias de adaptação e inovação desenvolvidas na Idade Média. Em contrapartida à engenhosidade empírica, uma faceta pouco explorada da dor de dente medieval reside na sua representação e influência nas artes e na literatura da época. Longe de ser um tema tabu, o sofrimento dentário emerge, por vezes de forma sutil, por vezes de maneira grotesca, como um espelho das angústias e das preocupações da sociedade. Ao invés de meramente documentar a realidade, as artes medievais imbuíam a dor de dente de significados simbólicos, explorando a sua relação com a mortalidade, a decadência física e a fragilidade da condição humana. Considere, por exemplo, as iluminuras encontradas em alguns manuscritos medievais. Embora raramente representem cenas explícitas de extração dentária ou de sofrimento agudo, é possível identificar rostos contraídos, bocas entreabertas em expressão de dor e mãos que cobrem a face em sinal de angústia. Estas representações, ainda que indiretas, evocam a omnipresença da dor e a sua capacidade de afetar a beleza e a dignidade humana. Ademais, em algumas iluminuras, a presença de instrumentos cirúrgicos como fórceps e lancetas sugere a iminência da intervenção médica e o medo que ela inspirava. De forma análoga, a literatura medieval, desde os contos populares até as obras de autores consagrados, oferece vislumbres da experiência da dor de dente. Em alguns contos, a dor é utilizada como um recurso cômico, retratando personagens caricaturais que sofrem de forma exagerada e ridícula. Noutros, a dor assume um tom mais sério, servindo como um catalisador para a reflexão sobre a finitude da vida e a importância da fé. Pense, por exemplo, num personagem de um conto de Boccaccio atormentado por uma dor de dente excruciante que o leva a questionar os seus valores e a procurar a redenção espiritual. Outro aspecto interessante é a representação da dor de dente na música medieval. Embora não existam canções ou melodias especificamente dedicadas ao tema, é possível identificar referências indiretas à dor e ao sofrimento em algumas obras musicais. A utilização de dissonâncias, de melodias melancólicas e de ritmos irregulares pode evocar a sensação de desconforto e de angústia associada à dor de dente. Imagine, por exemplo, um trovador que, ao cantar sobre a tristeza e a solidão, utiliza a metáfora da dor para expressar a sua angústia interior. Em adição, a arquitetura e a escultura medievais também podem oferecer pistas sobre a percepção da dor de dente na época. Em algumas catedrais e igrejas é possível encontrar esculturas de santos e mártires que exibem expressões de dor e sofrimento. Estas representações, embora não se refiram especificamente à dor de dente, evocam a ideia de que o sofrimento físico pode ser um caminho para a santidade e a redenção. Pense, por exemplo, numa escultura de São Sebastião, trespassado por flechas, que exibe uma expressão de serenidade e resignação, transmitindo a mensagem de que a dor pode ser superada pela fé. Entretanto, é importante ressaltar que a representação da dor de dente nas artes medievais nem sempre é realista ou precisa. Muitas vezes a dor é idealizada, exagerada ou utilizada como um recurso simbólico para transmitir uma mensagem moral ou religiosa. No entanto, mesmo estas representações idealizadas podem nos oferecer insights valiosos sobre a forma como a dor era percebida e compreendida na Idade Média. Avalie agora como a análise de obras de arte e de textos literários da época
pode revelar a complexidade da relação entre a dor de dente e a cultura medieval, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda das angústias e das esperanças dos nossos antepassados, em contraste com a visão frequentemente sombria da odontologia medieval. É imperativo iluminar as iniciativas pioneiras, embora escassas, que prenunciaram os avanços futuros. Longe de um vácuo total de conhecimento, certos indivíduos e instituições, movidos pela curiosidade e pela necessidade, lançaram as sementes de uma abordagem mais científica e compassiva para o tratamento da dor de dente. Contrariando a crença popular, alguns mosteiros e universidades medievais abrigavam estudiosos que se dedicavam ao estudo da anatomia humana, incluindo a estrutura dos dentes e da mandíbula. Através da dissecação de cadáveres e da análise de textos antigos, como os de Hipócrates e Galeno, estes investigadores procuravam desvendar os mistérios do corpo humano e compreender as causas das doenças, incluindo a dor de dente. Embora o seu conhecimento fosse limitado pelos instrumentos e técnicas disponíveis, o seu trabalho representava um passo importante para a superação das superstições e das crenças populares. Não obstante, alguns médicos e cirurgiões medievais, influenciados pelo pensamento árabe e persa, adotaram uma abordagem mais racional e empírica para o tratamento da dor de dente. Inspirados pelos escritos de Avicena e Razes, estes profissionais utilizavam ervas medicinais, óleos essenciais e outros remédios naturais para aliviar a dor e reduzir a inflamação. Além disso, realizavam procedimentos cirúrgicos, como a extração dentária, com maior cuidado e precisão, buscando minimizar o sofrimento do paciente e prevenir complicações. Ademais, algumas ordens religiosas, como os beneditinos e os franciscanos, estabeleceram hospitais e enfermarias onde cuidavam dos doentes, incluindo aqueles que sofriam de dor de dente. Nestes estabelecimentos, os monges e as freiras utilizavam ervas medicinais, orações e outros métodos para aliviar a dor e proporcionar conforto aos pacientes. Embora a sua abordagem fosse influenciada pela fé e pela religião, o seu trabalho representava um importante serviço à comunidade, oferecendo cuidados e apoio àqueles que mais necessitavam. Outra faceta a ser considerada é o desenvolvimento de instrumentos cirúrgicos mais sofisticados. Ao longo da Idade Média, os ferreiros e os ourives aperfeiçoaram as técnicas de fabricação de instrumentos de metal, criando fórceps, alavancas e outros instrumentos cirúrgicos mais precisos e eficazes. Embora estes instrumentos ainda fossem rudimentares em comparação com os utilizados na odontologia moderna, o seu desenvolvimento representava um avanço significativo em relação às ferramentas improvisadas utilizadas pelas comunidades rurais. Nesse sentido, é importante destacar o papel das mulheres na cura da dor de dente. Em muitas comunidades medievais, as mulheres eram as principais responsáveis pelo cuidado da saúde da família, utilizando ervas medicinais, remédios caseiros e outros métodos para tratar diversas doenças, incluindo a dor de dente. Embora o seu conhecimento fosse frequentemente transmitido de geração em geração, sem o reconhecimento formal das instituições médicas, o seu trabalho representava um importante contributo para o bem-estar da comunidade. Agora reflita sobre como a análise de registros monásticos e de tratados médicos da época pode revelar a existência destas iniciativas pioneiras, proporcionando-nos uma visão mais equilibrada e nuanced da odontologia medieval. Imagine, por exemplo, a dedicação de um monge que, ao estudar os textos antigos e ao experimentar com ervas medicinais,
descobre uma nova forma de aliviar a dor de dente, transmitindo o seu conhecimento aos seus companheiros e aos seus pacientes. Em contraposição à crescente especialização, outra vertente da história da dor de dente medieval reside na sua intrínseca ligação com o folclore e as práticas curativas populares. Longe dos tratados médicos e das salas de dissecação, a sabedoria ancestral transmitida oralmente, de geração em geração, oferecia um vasto repertório de rituais, crenças e práticas que visavam aplacar a dor e restaurar a saúde bucal. Diferentemente do conhecimento científico, que buscava explicar as causas da dor de dente através de princípios racionais, o folclore atribuía a sua origem a causas sobrenaturais, como a influência de espíritos malignos, o mal-olhado ou o desrespeito a certos tabus. A cura, portanto, não se restringia à aplicação de remédios físicos, mas envolvia a realização de rituais complexos, a recitação de orações e a utilização de amuletos protetores. Nesse contexto, as benzedeiras e os curandeiros desempenhavam um papel fundamental. Dotados de um conhecimento profundo das ervas medicinais e das práticas rituais, estes indivíduos eram procurados pela população para aliviar a dor e curar as doenças. Através de rezas, passes e da aplicação de ungüentos caseiros, as benzedeiras buscavam restabelecer o equilíbrio energético do corpo e afastar as influências negativas que causavam a dor. De forma semelhante, a crença no poder curativo das relíquias religiosas era amplamente difundida. Acreditava-se que o contato com os restos mortais de santos e mártires, ou com objetos que lhes pertenceram, podia trazer alívio para a dor e curar as doenças. As igrejas e os santuários que abrigavam estas relíquias tornavam-se, assim, centros de peregrinação, atraindo multidões de pessoas em busca de cura e esperança. Ademais, a influência dos astros e dos ciclos lunares também era considerada na cura da dor de dente. Acreditava-se que certos dias e horários eram mais propícios para a realização de tratamentos e para a aplicação de remédios. A fase da lua, em particular, era vista como um fator determinante, influenciando a eficácia dos tratamentos e a velocidade da recuperação. Em contrapartida, a interpretação dos sonhos também desempenhava um papel importante na compreensão da dor de dente. Acreditava-se que os sonhos podiam revelar as causas ocultas da dor e indicar os tratamentos mais adequados. A análise dos símbolos e das imagens presentes nos sonhos era, portanto, uma prática comum, buscando desvendar os mistérios do inconsciente e encontrar a chave para a cura. Além disso, a utilização de amuletos e talismãs era amplamente difundida como forma de proteção contra a dor de dente. Acreditava-se que certos objetos, como pedras preciosas, ervas secas ou pequenos pedaços de metal, possuíam o poder de afastar os espíritos malignos e de proteger contra as doenças. Estes amuletos eram, frequentemente, usados em volta do pescoço ou carregados junto ao corpo, como um escudo contra a dor. Agora, imagine como a recolha e a análise de contos populares, de lendas e de canções da época podem revelar a riqueza e a diversidade das práticas curativas populares relacionadas com a dor de dente, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda da mentalidade e das crenças dos nossos antepassados. Pense, por exemplo, numa avó que, ao contar uma história sobre um santo que curava a dor de dente, transmite aos seus netos a importância da fé e da esperança no combate ao sofrimento. Em contrapartida às práticas folclóricas, um domínio intrinsecamente ligado à dor de dente medieval, porém frequentemente negligenciado, reside na sua influência
sobre as práticas culinárias e as estratégias de conservação alimentar. A necessidade de evitar alimentos que exacerbavam a dor, somada à busca por métodos de preservação que garantissem o acesso a nutrientes essenciais durante os períodos de escassez, moldou os hábitos alimentares e as técnicas culinárias da época de maneiras sutis, mas significativas. Diferentemente da abundância e da variedade de alimentos disponíveis nos dias de hoje, a dieta medieval era frequentemente limitada e monótona, com um consumo elevado de cereais, leguminosas e vegetais e um acesso restrito a carnes, peixes e frutas frescas. A dor de dente, com sua capacidade de transformar o simples ato de mastigar em um tormento excruciante, impunha restrições adicionais, levando as pessoas a evitar alimentos duros, fibrosos ou excessivamente condimentados. Nesse contexto, as sopas, os caldos e os purês tornaram-se alimentos básicos da dieta medieval. Fáceis de preparar e de consumir, estes pratos permitiam a ingestão de nutrientes essenciais sem exigir um esforço mastigatório significativo. A utilização de ervas e especiarias com propriedades anti-inflamatórias, como o gengibre e a cúrcuma, era frequente na preparação destes pratos, buscando aliviar a dor e reduzir a inflamação. Em oposição, a conservação dos alimentos era uma preocupação constante na Idade Média. A falta de refrigeração e de outros métodos modernos de conservação tornava os alimentos perecíveis e suscetíveis à deterioração. A dor de dente, ao limitar a capacidade de mastigar alimentos duros e secos, como a carne salgada ou o pão seco, impulsionava a busca por métodos de conservação que tornassem os alimentos mais macios e fáceis de consumir. Nesse sentido, a salga, a defumação e a fermentação tornaram-se técnicas de conservação amplamente utilizadas. A salga, por exemplo, permitia a conservação da carne e do peixe por longos períodos de tempo, tornando-os acessíveis, mesmo durante os meses de inverno. A defumação, além de conservar os alimentos, conferia-lhes um sabor defumado característico, tornando-os mais apetitosos. A fermentação, por sua vez, permitia a conservação de vegetais e frutas, transformando-os em alimentos mais ácidos e menos suscetíveis à deterioração. Além disso, a utilização de mel e de especiarias na conservação dos alimentos também era uma prática comum. O mel, com suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, ajudava a prevenir a deterioração dos alimentos, enquanto as especiarias, como o cravo da Índia e a canela, conferiam-lhes um sabor agradável e ajudavam a inibir o crescimento de micro-organismos. Em contrapartida, a dor de dente também influenciava a forma como os alimentos eram preparados. A moagem dos cereais, por exemplo, era realizada de forma mais fina, buscando produzir farinhas mais macias e fáceis de digerir. A carne era cozida por longos períodos de tempo, tornando-a mais macia e fácil de mastigar. Os vegetais eram cozidos até ficarem macios e purê, facilitando o seu consumo. Agora imagine como a análise de receitas medievais e de registros de mercados da época pode revelar a influência da dor de dente sobre as práticas culinárias e as estratégias de conservação alimentar, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda da vida cotidiana e dos desafios enfrentados pelos nossos antepassados. Pense, por exemplo, numa família que, ao enfrentar a dor de dente, adapta a sua dieta e as suas técnicas culinárias, buscando garantir o acesso a alimentos nutritivos e fáceis de consumir. Avançando em nossa exploração, um aspecto singular da dor de dente medieval reside em sua curiosa manifestação no âmbito da jurisprudência e das práticas legais da época.
Longe de ser um mero problema médico, a dor podia, em certas circunstâncias, influenciar o curso da justiça, afetando a credibilidade de testemunhos, a validade de contratos e até mesmo as decisões em disputas territoriais. Diferentemente do sistema legal moderno, que se baseia em evidências objetivas e em princípios racionais, o direito medieval era frequentemente influenciado por crenças supersticiosas e por julgamentos subjetivos. A capacidade de suportar a dor, por exemplo, era vista como um sinal de força de caráter e de honestidade, enquanto a demonstração de fraqueza era interpretada como um indício de culpa ou de falsidade. Assim, um indivíduo que sofria de dor de dente durante um julgamento podia ter sua credibilidade questionada, mesmo que sua dor não tivesse nenhuma relação com o caso em questão. Em contrapartida, a dor de dente podia ser utilizada como uma forma de tortura para extrair confissões. Os interrogatórios medievais eram frequentemente brutais e desumanos, com o uso de instrumentos de tortura para forçar os acusados a admitir seus crimes. A aplicação de calor, frio ou pressão sobre os dentes sensíveis podia ser utilizada como uma forma de tortura particularmente eficaz, levando os acusados a confessar crimes que não cometeram apenas para escapar da dor. De maneira similar, a validade de contratos e de testamentos podia ser questionada se o signatário estivesse sofrendo de dor de dente no momento da assinatura. Acreditava-se que a dor podia nublar o raciocínio e comprometer a capacidade de tomar decisões racionais, tornando o contrato ou o testamento nulo e sem efeito. Imagine, por exemplo, a disputa entre herdeiros de uma vasta propriedade, onde um dos lados alega que o testamento foi assinado pelo falecido, enquanto ele sofria de uma crise de dor de dente, buscando invalidar o documento e obter uma fatia maior da herança. Outro sim, em disputas territoriais e em conflitos de fronteira, a posse de recursos naturais relacionados à saúde bucal podia ser um fator determinante. A presença de minas de sal utilizadas para a higiene bucal ou de ervas medicinais com propriedades analgésicas podia valorizar uma determinada região e torná-la alvo de disputas entre diferentes senhores feudais. A história nos conta de guerras e de tratados de paz que foram influenciados pela busca por estes recursos preciosos. Em adição, a dor de dente podia ser utilizada como uma forma de punição para crimes menores. Em algumas comunidades medievais, os criminosos eram submetidos a extrações dentárias públicas como forma de humilhação e de expiação de seus pecados. A dor e o sofrimento infligidos durante a extração serviam como um aviso para outros potenciais criminosos, buscando dissuadi-los de cometer crimes semelhantes. Contudo, é importante ressaltar que a influência da dor de dente sobre as práticas legais medievais variava de acordo com a região, o período histórico e o sistema legal em vigor. Em algumas regiões, a dor de dente era vista como um fator atenuante que podia justificar a redução da pena ou a absolvição do acusado. Em outras, a dor era ignorada ou considerada irrelevante para o processo judicial. Agora, reflita sobre como a análise de registros judiciais, de códigos legais e de documentos históricos da época pode revelar a complexidade da relação entre a dor de dente e as práticas legais medievais, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda do sistema legal e da mentalidade dos nossos antepassados. Pense, por exemplo, num juiz que, ao lidar com um caso de roubo, leva em consideração o fato de que o acusado sofria de dor de dente no momento do crime, buscando determinar se sua dor influenciou suas ações.
Outro ângulo pouco explorado, mas de grande relevância, reside na análise da dor de dente medieval como um microcosmo da desigualdade social e das disparidades no acesso aos cuidados de saúde. A experiência da dor, embora universal, era vivida de formas profundamente distintas, moldadas pela posição social, pela riqueza e pelo acesso a recursos. Assim, a dor de dente, mais do que um simples problema de saúde individual, tornava-se um marcador da estratificação social, revelando as profundas divisões que caracterizavam a sociedade medieval, diferentemente das elites que podiam contar com os serviços de médicos, boticários e cirurgiões. Ainda que limitados em seus conhecimentos e recursos, a grande maioria da população, composta por camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos, dependia de remédios caseiros, de ervas medicinais e dos cuidados prestados por benzedeiras e curandeiros. O acesso a estes recursos, no entanto, era frequentemente limitado pela distância, pelo custo e pela disponibilidade. Assim, a dor de dente tornava-se uma companheira constante na vida dos mais pobres, agravando ainda mais as suas dificuldades e limitando as suas oportunidades. Acrescente-se a isso o fato de que a dieta das elites, embora nem sempre saudável, era mais variada e equilibrada do que a dieta da população mais pobre. O acesso a carnes, peixes, frutas e legumes frescos permitia uma ingestão maior de vitaminas e minerais essenciais para a saúde bucal, reduzindo o risco de cáries e de outras doenças dentárias. Em contrapartida, a dieta da população mais pobre, baseada em cereais, leguminosas e vegetais de baixa qualidade, era frequentemente deficiente em nutrientes essenciais, tornando os dentes mais vulneráveis à deterioração. Em consonância com o exposto, a higiene bucal também era um privilégio das elites. O acesso à água limpa, a escovas de dentes e a outros produtos de higiene bucal era restrito aos mais ricos, que podiam manter os seus dentes mais limpos e saudáveis. Em contrapartida, a população mais pobre, com acesso limitado à água limpa e sem recursos para adquirir produtos de higiene bucal, sofria com a falta de higiene, agravando ainda mais os seus problemas dentários. Não obstante, a dor de dente também podia afetar a capacidade de trabalho e a produtividade. Para os camponeses e os trabalhadores manuais, a dor constante podia dificultar a realização de tarefas árduas, reduzindo a sua capacidade de gerar renda e de sustentar as suas famílias. Para os artesãos e os comerciantes, a dor podia prejudicar a sua capacidade de concentração e de precisão, afetando a qualidade do seu trabalho e a sua reputação. Em adição, a dor de dente podia ter um impacto significativo sobre a saúde mental e emocional. A dor constante, a privação do sono e a dificuldade de mastigar podiam levar à irritabilidade, à ansiedade e à depressão, afetando a qualidade de vida e as relações sociais. Para os mais pobres, que já enfrentavam inúmeras dificuldades e desafios, a dor de dente podia ser a gota d'água, levando ao desespero e à desesperança. De outra forma, a crença religiosa também desempenhava um papel importante na forma como a dor de dente era vivenciada e interpretada. Para alguns, a dor era vista como um castigo divino, uma provação a ser suportada com paciência e resignação. Para outros, a dor era vista como uma oportunidade de demonstrar fé e devoção, buscando a cura através da oração e da penitência. Agora imagine como a análise de registros paroquiais, de inventários de bens e de testamentos da época pode revelar as disparidades no acesso aos cuidados de saúde e a influência da dor de dente sobre a vida dos diferentes grupos sociais,
proporcionando-nos uma compreensão mais profunda da desigualdade social e das injustiças que caracterizavam a sociedade medieval. Considere, por exemplo, o contraste entre o rico mercador, que podia pagar por um tratamento dentário caro e eficaz, e o pobre camponês, que sofria em silêncio com a dor, sem ter acesso a nenhum tipo de ajuda. Em oposição à análise das disparidades sociais, um panorama menos explorado da dor de dente medieval reside na sua influência sobre a demografia e os padrões migratórios da época. A prevalência da dor, embora frequentemente ignorada nos registros históricos tradicionais, exercia um papel considerável na distribuição da população, na seleção de assentamentos e nos movimentos populacionais em busca de alívio e melhores condições de vida. De maneira diversa, a busca por regiões com menor incidência de cáries e outras doenças dentárias motivava, em certos casos, a migração de comunidades inteiras. Acreditava-se que a qualidade da água, a composição do solo e a disponibilidade de certos alimentos influenciavam a saúde bucal, levando as pessoas a procurar terras consideradas mais favoráveis. Imagine, por exemplo, uma comunidade rural que, após anos de sofrimento com a dor de dente, decide abandonar suas terras e se mudar para uma região montanhosa, onde a água é mais pura e a dieta é mais rica em frutas e vegetais. Em contrapartida, a presença de recursos naturais com propriedades terapêuticas atraía pessoas de diferentes regiões em busca de cura e alívio. A existência de fontes termais com águas ricas em minerais, de florestas com plantas medicinais e de depósitos de argila com propriedades anti-inflamatórias tornava certas localidades centros de peregrinação para aqueles que sofriam de dor de dente e outras doenças. Considere, por exemplo, a história de um mercador que, após anos de sofrimento com a dor de dente, decide abandonar seus negócios e se mudar para uma pequena vila, onde existe uma fonte termal com águas milagrosas. Ademais, a dor de dente também podia influenciar a escolha de profissões e ocupações. Indivíduos que sofriam de dor crônica eram frequentemente impedidos de exercer atividades que exigiam esforço físico ou concentração mental, levando-os a buscar ocupações mais leves e menos exigentes. A história nos conta de camponeses que, devido à dor de dente, abandonaram o trabalho no campo e se tornaram mendigos ou religiosos, buscando uma vida mais tranquila e menos dolorosa. Em adição, a dor de dente podia ter um impacto significativo sobre a taxa de natalidade e a estrutura familiar. Mulheres que sofriam de dor crônica durante a gravidez eram mais propensas a ter partos prematuros ou a dar à luz bebês com baixo peso, o que aumentava a taxa de mortalidade infantil. Além disso, a dor de dente podia dificultar a amamentação, afetando a saúde e o desenvolvimento dos bebês. De outra forma, a dor de dente também podia influenciar os padrões de casamento e as relações sociais. Indivíduos que sofriam de dor crônica eram frequentemente vistos como menos atraentes e menos desejáveis como parceiros matrimoniais, o que dificultava a sua capacidade de formar famílias e de estabelecer laços sociais. A história nos conta de jovens que, devido à dor de dente e à aparência deteriorada dos seus dentes, foram rejeitados por seus pretendentes e condenados a uma vida de solidão. Entretanto, é importante ressaltar que a influência da dor de dente sobre a demografia e os padrões migratórios medievais variava de acordo com a região, o período histórico e as condições sociais e econômicas. Em algumas regiões, a dor de dente era vista como um problema menor, que não justificava a migração
ou a mudança de profissão. Em outras, a dor era vista como um problema grave que podia ter um impacto significativo sobre a vida das pessoas e das comunidades. Agora, avalie como a análise de registros de migração, de censos populacionais e de documentos históricos da época pode revelar a complexidade da relação entre a dor de dente e os movimentos populacionais medievais, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda da dinâmica social e das condições de vida dos nossos antepassados. Considere, por exemplo, a história de uma família que, após anos de sofrimento com a dor de dente, decide abandonar sua terra natal e se juntar a uma caravana de peregrinos, buscando um novo lar e uma nova esperança em terras distantes. Outro prisma relevante, e frequentemente negligenciado, reside na intrincada relação entre a dor de dente medieval e o desenvolvimento de práticas protéticas rudimentares. Longe de se restringir à mera extração, a busca por restaurar a funcionalidade e a estética da arcada dentária impulsionou a criação de soluções engenhosas, ainda que precárias, que buscavam minimizar o impacto da perda dentária sobre a qualidade de vida. Diferentemente da odontologia moderna, que dispõe de uma vasta gama de materiais e técnicas para a confecção de próteses dentárias, a Idade Média dispunha de recursos limitados e de um conhecimento científico incipiente. A criação de próteses, portanto, era um processo artesanal que exigia habilidade, criatividade e um profundo conhecimento dos materiais disponíveis. Nesse contexto, a utilização de dentes humanos extraídos de cadáveres ou doados por indivíduos vivos era uma prática comum. Estes dentes eram cuidadosamente selecionados e preparados, sendo fixados em estruturas de metal, madeira ou osso, que eram então adaptadas à arcada dentária do paciente. Embora esta prática fosse controversa e eticamente questionável, representava uma das poucas opções disponíveis para restaurar a aparência e a funcionalidade dos dentes perdidos. Em contrapartida, a utilização de dentes de animais também era uma prática frequente. Dentes de bois, ovelhas e outros animais eram utilizados para substituir dentes humanos, sendo adaptados e fixados em estruturas semelhantes às utilizadas para os dentes humanos. Embora estes dentes fossem menos estéticos e menos duráveis do que os dentes humanos, representavam uma alternativa acessível e disponível para a população mais pobre. Ademais, a criação de próteses dentárias também envolvia a utilização de materiais como o ouro, a prata e o marfim. Estes materiais, além de serem estéticos e duráveis, possuíam propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, que ajudavam a prevenir infecções e a promover a cicatrização. A utilização de ouro, em particular, era um símbolo de status e de riqueza, sendo reservada para as elites sociais. Em consonância, a fixação das próteses dentárias era um desafio constante. A falta de adesivos dentários eficazes e de técnicas de fixação precisas tornava as próteses instáveis e propensas a se soltar. Para contornar este problema, eram utilizadas diferentes técnicas, como a fixação das próteses aos dentes adjacentes através de fios de metal ou a utilização de resinas naturais para aumentar a adesão. Não obstante, a manutenção das próteses dentárias exigia cuidados constantes e meticulosos. A falta de higiene bucal adequada e a utilização de alimentos duros e pegajosos podiam danificar as próteses e causar infecções. Era, portanto, fundamental limpar as próteses regularmente e evitar alimentos que pudessem comprometer a sua integridade. Agora, imagine como a análise de achados arqueológicos, de registros de oficinas de ourives
e de documentos históricos da época pode revelar a diversidade de materiais e de técnicas utilizadas na criação de próteses dentárias medievais, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda da engenhosidade e da criatividade dos nossos antepassados. Pense, por exemplo, num artesão que, ao combinar diferentes materiais e técnicas, cria uma prótese dentária que permita a um nobre recuperar o seu sorriso e a sua autoestima. Contudo, mesmo com estas soluções, a dor persistia como uma sombra, um lembrete constante da fragilidade da carne. Divergindo das soluções protéticas, emerge o fascinante estudo da influência da dor de dente medieval na evolução das práticas de higiene pessoal e social, extrapolando a mera limpeza bucal para abranger rituais de purificação e costumes relacionados à apresentação pública. A aflição dentária, com seus efeitos visíveis e olfativos, impulsionou, ainda que de forma indireta, a busca por métodos que mitigassem o impacto negativo da má higiene sobre a imagem e a aceitação social. Diferentemente da concepção moderna de higiene, focada na prevenção de doenças, a Idade Média associava a limpeza a conceitos de pureza espiritual e de distinção social. A dor de dente, com seu odor fétido e suas consequências visíveis, como o inchaço facial e a perda de dentes, era vista como um sinal de impureza e de desleixo, capaz de macular a reputação e de afastar as pessoas. Assim, a busca por métodos de higiene, ainda que rudimentares, era motivada não apenas pela saúde, mas também pela necessidade de manter a dignidade e a respeitabilidade. Nesse contexto, o uso de perfumes e de águas de cheiro tornava-se uma prática comum, buscando mascarar o odor da boca e do corpo. A utilização de ervas aromáticas como a lavanda e o alecrim em banhos e em sachês visava purificar o corpo e a alma, afastando os maus espíritos e atraindo a boa sorte. A história nos conta de nobres que gastavam fortunas em perfumes importados do Oriente, buscando manter a sua imagem impecável e afastar o mau cheiro da dor de dente. Em consonância com o exposto, a etiqueta social impunha regras rígidas sobre a forma como as pessoas deveriam se apresentar em público. A boca era vista como uma porta de entrada para o corpo e para a alma, sendo fundamental mantê-la limpa e fechada. A prática de cobrir a boca com um lenço ao tossir ou ao espirrar era uma forma de evitar a propagação de doenças e de proteger a si mesmo e aos outros. A história nos conta de reis e rainhas que proibiam seus súditos de falar alto ou de rir em público, temendo que o mau cheiro da boca pudesse ofender a sua sensibilidade. À margem disso, a crença no poder curativo da água também influenciava as práticas de higiene. Acreditava-se que a água possuía propriedades purificadoras e regeneradoras, sendo utilizada em rituais de batismo, de purificação e de cura. A história nos conta de peregrinos que viajavam longas distâncias para se banhar em fontes sagradas, buscando a cura para suas doenças e a purificação de seus pecados. De outra forma, a utilização de espelhos também desempenhava um papel importante na higiene pessoal. Os espelhos, além de permitirem a visualização da imagem, eram vistos como objetos mágicos, capazes de revelar a verdade e de afastar os maus espíritos. A história nos conta de nobres que passavam horas em frente ao espelho, cuidando de sua aparência e buscando identificar sinais de doença ou de deterioração. Além disso, a dor de dente também influenciava a escolha de roupas e de acessórios. A utilização de roupas largas e confortáveis que não apertassem o corpo era uma forma de aliviar a dor
e de facilitar a respiração. A utilização de chapéus e de lenços que cobriam a cabeça e o rosto era uma forma de proteger os dentes do frio e do vento. A história nos conta de camponeses que utilizavam roupas feitas de lã grossa e de couro resistente, buscando proteger seus corpos do frio e de evitar o contato com objetos que pudessem irritar a boca. Agora imagine como a análise de tratados de etiqueta, de manuais de higiene e de registros de costumes da época pode revelar a complexidade da relação entre a dor de dente e as práticas de higiene pessoal e social medievais, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda da mentalidade e dos valores dos nossos antepassados. Considere, por exemplo, a história de uma dama da corte que, ao sofrer de dor de dente, adapta seus hábitos de higiene e sua forma de se vestir, buscando manter a sua imagem impecável e evitar o julgamento da sociedade. Em contrapartida aos cuidados com a aparência externa, um domínio pouco explorado da dor de dente medieval reside em seu impacto sobre as práticas de meditação e introspecção, influenciando a busca por alívio interno e a aceitação do sofrimento como parte da jornada espiritual. Longe de se restringir à aplicação de remédios físicos, a dor impelia os indivíduos a explorar as profundezas de sua consciência, buscando a paz interior e a compreensão do propósito da vida. Diferentemente da sociedade moderna, que valoriza a busca incessante pelo prazer e a fuga da dor, a Idade Média cultivava uma visão mais contemplativa e resignada diante do sofrimento. A dor de dente, com sua persistência e intensidade, era vista como uma oportunidade de exercitar a paciência, a humildade e a fé, fortalecendo o espírito e aproximando o indivíduo de Deus. Assim, a meditação e a introspecção tornavam-se ferramentas essenciais para lidar com a dor, permitindo que os indivíduos transcendessem o sofrimento físico e encontrassem a paz interior. Nesse contexto, os mosteiros e os conventos tornavam-se refúgios para aqueles que buscavam alívio para a dor e consolo para a alma. Os monges e as freiras, através da oração, da meditação e do estudo das Escrituras, buscavam compreender o significado do sofrimento e encontrar a força para suportá-lo. A história nos conta de religiosos que, ao enfrentar a dor de dente, se dedicavam à contemplação da paixão de Cristo, buscando encontrar na dor de Jesus um exemplo de superação e de redenção. Em contraste com o isolamento monástico, a meditação e a introspecção também eram praticadas no seio das famílias e das comunidades. A dor de dente, ao afetar a capacidade de trabalhar e de participar da vida social, impelia os indivíduos a se recolherem em seus lares e a refletirem sobre suas vidas. A história nos conta de camponeses que, ao sofrer de dor de dente, se sentavam à beira da lareira e contemplavam o fogo, buscando encontrar na chama a luz da esperança e a força para seguir em frente. Ademais, a dor de dente também influenciava a forma como as pessoas encaravam a morte. Acreditava-se que a dor era uma preparação para a morte, um ensaio para o sofrimento final. Ao aprender a lidar com a dor de dente, os indivíduos se tornavam mais resilientes e mais preparados para enfrentar a morte com serenidade e coragem. A história nos conta de nobres que, ao se aproximarem da morte, se confessavam e recebiam a extrema unção, buscando a absolvição de seus pecados e a garantia da vida eterna. De outra forma, a crença na intercessão dos santos também desempenhava um papel importante na busca por alívio para a dor de dente. Acreditava-se que certos santos, como Santa Apolônia, padroeira dos dentistas, possuíam o poder de curar a dor e de proteger contra as doenças dentárias. A história nos conta de pessoas que acendiam velas e rezavam para Santa Apolônia,
buscando a sua intercessão e a sua ajuda para suportar a dor. Agora reflita sobre como a análise de textos religiosos, de diários pessoais e de obras de arte da época pode revelar a complexidade da relação entre a dor de dente e as práticas de meditação e introspecção medievais, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda da espiritualidade e da mentalidade dos nossos antepassados. Imagine, por exemplo, um monge que, ao sofrer de dor de dente, encontra na meditação e na oração a força para superar o sofrimento e para se aproximar de Deus, transformando a dor em um caminho para a iluminação. A dor, portanto, não era apenas um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Em contraste marcante com as ascéticas práticas meditativas, desvelemos agora como a persistente dor de dente medieval catalisou o desenvolvimento insuspeitado de habilidades manuais e engenhocas domésticas, especialmente entre aqueles impedidos de exercer suas ocupações habituais. Longe do domínio exclusivo dos artesãos especializados, a necessidade aguçou a inventividade popular, transformando camponeses e donas de casa em improvisados artífices de seu próprio alívio. Diferentemente da encomenda a terceiros, a produção autônoma de ferramentas e apetrechos representava não apenas uma economia, mas também uma forma de exercer controle sobre o próprio sofrimento. A impossibilidade de arcar com os custos de um barbeiro cirurgião, por exemplo, impelia o indivíduo a aprimorar suas habilidades de entalhe em madeira, produzindo palitos com pontas finíssimas para a remoção de resíduos alimentares, ou a forjar pequenos ganchos de metal para tentar extrair fragmentos de dentes cariados. Em adição a isso, a criação de almofadas e compressas terapêuticas tornava-se uma arte refinada. A escolha dos tecidos, o recheio com ervas específicas e a aplicação de técnicas de costura precisas visavam maximizar o conforto e o efeito curativo. Mulheres, em particular, transmitiam de geração em geração o conhecimento sobre as melhores combinações de ervas para aliviar a dor e reduzir a inflamação, criando verdadeiros arsenais domésticos de remédios naturais. Além da esfera individual, a dor de dente fomentava a colaboração e a troca de saberes dentro das comunidades. A impossibilidade de realizar tarefas complexas, como a moagem de grãos ou a preparação de alimentos duros, estimulava a divisão do trabalho e a cooperação mútua. Vizinhos se uniam para auxiliar aqueles que sofriam, compartilhando alimentos macios, oferecendo seus préstimos na confecção de remédios caseiros e transmitindo seus conhecimentos sobre técnicas de alívio da dor. Por outro lado, a necessidade de adaptar os utensílios domésticos para facilitar a alimentação impulsionava a criação de engenhocas curiosas. A produção de colheres com cabos alongados para alcançar áreas doloridas da boca ou a fabricação de pequenos raladores para transformar alimentos duros em purês macios demonstrava a capacidade de adaptação e a inventividade popular. Acrescente-se a isso a criação de jogos e passatempos que distraíssem a mente da dor. A narração de histórias, a cantoria e a prática de jogos de tabuleiro tornavam-se formas de ocupar o tempo e de desviar a atenção do sofrimento físico. A história nos conta de famílias que se reuniam em torno do doente, dedicando-se a atividades lúdicas que aliviavam a tensão e promoviam o bem-estar. De maneira semelhante, a criação de instrumentos musicais rudimentares, como flautas de osso ou tambores de pele de animal, tornava-se uma forma de expressar a dor e de buscar o alívio através da música. A história nos conta de indivíduos que, ao sofrer de dor de dente, compunham melodias tristes e melancólicas, buscando transformar o sofrimento em arte
e expressar seus sentimentos mais profundos. Agora, considere como a análise de inventários domésticos, de registros de oficinas artesanais e de relatos orais da época pode revelar a diversidade de habilidades manuais e engenhocas domésticas que surgiram em resposta à dor de dente medieval, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda da resiliência e da inventividade dos nossos antepassados. Imagine, por exemplo, uma dona de casa que, ao sofrer de dor de dente, desenvolve uma técnica inovadora para a confecção de compressas terapêuticas, transmitindo seu conhecimento para suas filhas e netas, perpetuando uma tradição familiar de cura e cuidado. Diante da adversidade, a criatividade humana florescia, buscando transformar a dor em oportunidade de aprendizado e de crescimento. Contemplando a tapeçaria intrincada que fomos tecendo até aqui, percebemos que a dor de dente medieval transcende a mera aflição individual, revelando-se um espelho da própria condição humana em um contexto histórico específico, uma condição marcada pela precariedade, pela fé inabalável e pela constante busca por alívio em um mundo permeado pelo sofrimento. Não se trata apenas de narrar a ausência de soluções modernas, mas de compreender como a dor moldou a cultura, a sociedade e até mesmo a espiritualidade da época. Ao percorrermos os caminhos tortuosos da medicina popular, das crenças religiosas e das práticas cotidianas, vislumbramos um mosaico de respostas engenhosas, ainda que limitadas, à dor implacável, respostas que revelam a resiliência do espírito humano e a capacidade de adaptação diante da adversidade. Como um rio que contorna as pedras, a sociedade medieval encontrou formas de mitigar o sofrimento, de preservar a dignidade e de manter a esperança, mesmo em face da dor constante. Observando a confluência destas diversas perspectivas, torna-se evidente que a dor de dente medieval funcionava como um equalizador social, afetando ricos e pobres, nobres e camponeses, ainda que de maneiras distintas. Uma dor que, paradoxalmente, unia a sociedade em um sofrimento compartilhado, impulsionando a solidariedade, a cooperação e a busca por soluções conjuntas. Um lembrete constante da fragilidade humana e da necessidade de cuidar uns dos outros. Neste ponto da nossa reflexão, a imagem que emerge é a de uma balança, onde de um lado repousam o sofrimento e a ignorância, e do outro a resiliência e a inventividade. Uma balança que se inclina ora para um lado, ora para o outro, refletindo a complexidade e a ambivalência da experiência medieval. Uma experiência que nos convida a repensar o nosso próprio tempo e a valorizar o progresso que alcançamos, sem jamais esquecer o sofrimento daqueles que nos antecederam. Ao nos aproximarmos do desfecho desta jornada, a sensação que nos invade é a de que a dor de dente medieval não é apenas um tema do passado, mas um espelho que reflete o presente e que nos projeta para o futuro. Uma dor que nos lembra da importância de cuidarmos da nossa saúde bucal, de valorizarmos o acesso aos cuidados de saúde e de combatermos as desigualdades sociais que ainda persistem em nossa sociedade. Uma dor que, em última análise, nos convida a sermos mais humanos, mais compassivos e mais solidários com aqueles que sofrem. Como viajantes que se aproximam do destino final, sentimos a brisa suave da conclusão a nos tocar o rosto. Uma brisa que traz consigo a promessa de um novo entendimento, de uma nova perspectiva sobre a dor e sobre a vida. Que possamos, ao final desta jornada, levar conosco a lição de que a dor, por mais intensa que seja, pode ser transformada em força, em sabedoria e em compaixão. Que possamos, ao contemplar o passado, construir um futuro mais justo,
mais humano e mais livre do sofrimento. Após esta imersão nas trevas orais da Idade Média, resta-nos a reverberação de um eco distante, um sussurro que nos lembra da fragilidade inerente à experiência humana. Não se trata meramente de catalogar sofrimentos pretéritos, mas de reconhecer naquelas dores ancestrais um espelho que amplifica as nossas próprias vulnerabilidades, a nossa dependência da ciência e da compaixão, a ausência de um comprimido analgésico, a brutalidade das extrações improvisadas, o terror da infecção galopante. Tudo isso nos confronta com a precariedade da existência, a linha tênue que separa o conforto da agonia. Ao invés de nos congratularmos com o progresso odontológico, talvez devêssemos inclinar a cabeça em sinal de respeito para com aqueles que padeceram em silêncio, vítimas de um flagelo invisível. Seus gritos abafados, suas noites insones, suas vidas abreviadas ecoam em cada sorriso que hoje desfrutamos sem dor. A memória da dor de dente medieval não é um mero registro histórico, mas um lembrete constante da importância de valorizarmos a saúde bucal, de lutarmos pelo acesso universal aos cuidados odontológicos e de cultivarmos a empatia para com aqueles que sofrem. A verdadeira lição, portanto, reside na compreensão de que a dor, em suas múltiplas manifestações, é um fio condutor que une as diferentes épocas e culturas. Um fio que nos conecta aos nossos antepassados e que nos responsabiliza pelo bem-estar das gerações futuras. Ao reconhecermos a dor como parte integrante da condição humana, tornamo-nos mais aptos a enfrentá-la com coragem, a aliviá-la com compaixão e a transformá-la em fonte de aprendizado e de crescimento. Não se iludam com a aparente distância entre o nosso mundo moderno e o universo medieval. As desigualdades no acesso aos cuidados de saúde persistem. As crenças supersticiosas ainda exercem influência sobre o comportamento humano e a dor, em suas diversas formas, continua a ser uma realidade para milhões de pessoas em todo o mundo. A memória da dor de dente medieval nos convida a questionar as nossas próprias certezas, a desafiar as nossas próprias limitações e a lutar por um mundo mais justo, mais equitativo e mais livre do sofrimento. Que a jornada através das sombras da odontologia medieval não se encerre com a leitura destas palavras, que ela sirva de inspiração para uma reflexão contínua sobre a nossa relação com a dor, com a saúde e com a humanidade. Que possamos, ao contemplar o passado, construir um futuro onde o sorriso seja um direito universal e não um privilégio de poucos. A verdadeira prática, meus amigos, começa agora.